Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e hoje eu tô aqui para a gente dar continuidade a um vídeo que já existe aqui no canal e que faz a avaliação, a análise com vocês do material do corretor voltado especificamente para a competência 5, que é a competência de proposta de intervenção. Se você tem interesse nesse assunto, em tudo que diz respeito sobre a prova de redação do Enem, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e se achar que esse conteúdo foi relevante para você, não se esqueça de deixar o seu like. Bom, como eu anunciei aqui, essa é a parte 2 do vídeo em que eu trabalho com vocês o material do corretor relativo à competência 5, o material que o INEP disponibilizou recentemente para estudo dos alunos. Se você não assistiu a parte 1, eu recomendo fortemente que você assista, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, porque ele é uma continuação. Então você precisa entender o que eu digo lá na parte 1, que está relacionada a como não ferir os direitos humanos, quais são os elementos essenciais da proposta de intervenção, e a gente avalia com mais carinho a ideia de agente e ação. E nesse vídeo aqui eu já vou partir com vocês para uma avaliação do que é meio, efeito e detalhamento. Então eu preciso que vocês voltem lá para assistir a outra parte, para que essa aqui faça mais sentido, vocês tenham menos dúvidas, tranquilo? Bom, se você já assistiu, então vou começar aqui para a gente discutir, em primeiro lugar, o que o Enem entende como meio. Qual é esse elemento essencial? Eu vou voltar aqui um segundo, colocar na tela para vocês, só para a gente se lembrar o seguinte. Esses 5, agente, ação, modo, efeito e detalhamento, são os 5 elementos necessários para uma proposta de intervenção que valha 200 pontos. Nesse caso, a gente trabalhou na parte 1 desse vídeo com a ação e agente, e agora a gente vai partir do modo para trabalhar até o detalhamento e depois juntar todos esses elementos em uma só proposta. Então vamos lá. O que o material do INEP diz para nós a respeito do meio? Ele vai dizer o seguinte: modo ou meio é o elemento que diz respeito à maneira e ou aos recursos pelos quais a ação é realizada. A pergunta a ser respondida para identificar o modo meio apontado é: como se executa ou por meio de quê? Então, enquanto a gente tem lá, retomando rapidinho, na ação é o que deve ser feito, e o nosso agente é quem executa ou quem realiza essa ação, agora o nosso meio é como se executa, por intermédio de que se executa essa ação. Então, como o seu agente vai fazer para executar a ação proposta? Aqui você tem que pensar em uma coerência de atitudes. O seu agente selecionado, ele tem que ser capaz de desenvolver a ação selecionada e, principalmente, o seu meio apresentado tem que ser um meio que necessariamente esteja relacionado com a sua ação. Por meio de que a gente executa a ação que você propõe? Ou como? Qual é a forma de execução dessa ação? Vamos ver aqui os exemplos que o INEP coloca para nós no material. Número 1 aí. Portanto, para solucionar este impasse, é importante que a mídia, por meio de exposições no meio digital, garanta a ampla diversidade cultural e crie meios que impossibilite a difusão de dados pessoais, garantindo assim a minimização desta prática. Então vamos avaliar aqui primeiro qual que é a ação. A gente tem um agente aqui, que é a mídia, e uma ação que é garantir a ampla diversidade cultural. Como que a mídia vai garantir a ampla diversidade cultural? Esse aluno apontou para nós que é por meio de exposições no meio digital. Então ele está contando aqui como que a mídia vai agir para conseguir executar a ação proposta. Funciona legal, tá? Sem problemas essa construção. Vamos ver a número 2 aqui. Dessarte, visando uma sociedade brasileira em que os usuários desse serviço online estejam mais informados sobre a seleção de conteúdo e sobre a coleta de dados do que ele acessa, é necessário que o Ministério da Tecnologia promova campanhas de conscientização. Alguns meios pelos quais isso pode ser alcançado são as
redes sociais, panfletos e propagandas e cartilhas de escola. Então aqui a gente tem vários meios, né? A pessoa não citou, o candidato não citou só um, mas ele coloca vários aqui. E é importante que vocês saibam que se ele coloca um ou se ele coloca 10, a nota é a mesma. É 40 pontos pela apresentação de um meio. Ju, mas e se ele apresenta 2, ele tem 80? Não, ele tem 40. Então se ele apresenta 10 meios, ele tem 40. Se ele apresenta um meio, ele tem 40. O que é melhor, apresentar 1 ou apresentar 10? Eu sou sempre da opinião que menos é mais. Se você tem que apresentar 1, então apresente 1, certo? Que aí a gente lida bem com essa ideia de coerência que o Enem quer de nós. Vamos ver aqui agora a número 3. Portanto, é necessário que os governos, aliados às multinacionais responsáveis pela fiscalização e gerenciamento das redes sociais, demonstrem, através de projetos, propagandas e palestras, a influência indireta que os usuários sofrem. Então percebam, aqui a gente tem uma forma de executar a ação proposta. A ação proposta é demonstrar a influência indireta sofrida pelos usuários. E a forma de executar essa ação é a partir de projetos, propagandas e palestras, certo? Aqui a gente não pode confundir de forma alguma o que significa chamar mais de um agente para resolver a nossa ação e o que é o modo de resolver essa ação. Então percebam, olhem para esse número 3 aqui. Quando a gente fala os governos aliados às multinacionais responsáveis pela fiscalização e gerenciamento das redes sociais, a gente está fazendo uma junção de agentes. Essa ideia de se aliar às multinacionais, neste caso, não foi apresentada como um meio ou como uma forma de executar a ação. Ela é só e apenas a junção de 2 agentes. E o INEP chama atenção para isso no material, olha só. Olha o que ele vai dizer para nós. Devemos fazer a clara distinção entre estruturas que expressam mais de um agente em conjunto com estruturas que expressam modo meio. Observe os exemplos abaixo. O número 1, o Estado em parceria com as escolas. O número 2, o Ministério da Educação através da associação com escolas públicas. Olha só, no primeiro exemplo, a gente vai dizer que estados e escolas é exatamente essa junção, essa união de agentes. Já no segundo exemplo, como a gente tem a marcação ali pelo através, ou seja, que seria pelo modo, né, que o nosso aluno está indicando que a ação deve acontecer, essa associação com as escolas públicas, ela já vai ser considerada o modo pelo qual a ação vai ser executada. Então percebam, o que faz diferença aqui é a forma como você apresenta. Se você apresenta o Estado em parceria com as escolas, você está apresentando 2 agentes. Se você apresenta o Estado através das escolas, aí você já está apresentando um agente e uma forma de executar a sua ação. Então presta atenção como esse através, ele marca esse momento de apresentar um meio na sua proposta. E aqui eu já vou fazer uma observação. Eu detesto esse uso do através, na verdade ele está gramaticalmente incorreto, o Enem aceita, então eu não posso vir aqui dizer que ele não aceita, porque ele aceita, mas ele é gramaticalmente incorreto e aqui vocês poderiam usar, no lugar desse através, o por meio da, por exemplo, o Ministério da Educação, por meio da associação com as escolas, pronto, você ia marcar do mesmo jeito, só que dessa vez você ia estar acertando a forma de uso aí desse conectivo, ou por intermédio. Então, toda vez que você estiver lá na proposta de intervenção e você pensar no uso do através, lembra de mim e fala, não vou escrever através, eu vou escrever por meio de ou por intermédio de. Você vai marcar até de forma mais coerente e de forma correta que você está anunciando o meio da sua ação. Só muito cuidado para não usar o através ou por meio ou por intermédio e depois não lançar o modo. Você precisa colocar o modo depois dessa marcação, tá? Não adianta, essa marcação ela não é suficiente para garantir que você colocou o modo. Você precisa colocar a marcação e em seguida apresentar o modo. Então cuidado para não se esquecer ou para não fazer a marcação e apresentar outra coisa que não seja o modo. Bom, pessoal, depois do meio a gente vai ter aí mais um elemento que é o nosso efeito. De acordo com o INEP, o efeito
é o elemento que corresponde aos resultados pretendidos ou alcançados pela ação proposta. A pergunta que precisa ser respondida para identificar esse elemento é para quê? Então, o efeito é sempre o para que aquela ação está sendo desempenhada, ou qual é a função, ou ainda quais são os resultados que você vai obter a partir dessa ação. Então, o efeito, ele está diretamente relacionado aos resultados, não tem como a gente fugir disso. Lembrando, gente, que os resultados, eles precisam ser coerentes com a sua ação. Então, você tem que sempre pensar se de fato a ação ela consegue terminar naqueles resultados. E aí o resultado ele pode ser a curto prazo, médio prazo, longo prazo, não tem problema. Ele pode ser um efeito aí, um resultado mais individual, mais restrito ao âmbito familiar, ou à comunidade escolar, ou a toda a sociedade brasileira. A forma como se faz essa divisão também não tem problema. O problema é se você não mantém a coerência. Então, você propõe uma ação ali que está agindo em âmbito familiar e quer que o efeito se dê em âmbito escolar, por exemplo. Então, a gente tem que manter a coerência entre o que está propondo na ação e o que vai encontrar como efeito. Então, vamos lá. Ó. É preciso criar leis para que empresas apenas coletem os dados que são autorizados pelo usuário. Então, para que as empresas coletem só os dados autorizados, é o efeito da ação. Depois a gente tem aí, para combater tais censuras, então qual é o efeito? O combate às censuras. Percebam que aqui o efeito ele está apresentado antes mesmo da proposta, antes da ação. Isso não é um problema, tá? Você pode apresentar o efeito antes. Eu não recomendo, porque eu recomendo que a gente siga a lógica, assim. Primeiro eu vou apresentar quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito e, por fim, os resultados que isso vai me gerar. Qualquer alteração que eu faça nessa ordem, ela está ferindo a lógica. Então, por mais que o Enem aceite, você está dificultando a vida do seu corretor, que é um cara que você não quer dificultar a vida, você quer agradar ele sempre, e você está deixando seu texto mais confuso para o seu leitor. Então, se a gente tem uma ordem de execução, a gente pode respeitar essa ordem na hora de apresentar também, deixando o efeito por último. Vamos lá ver o número 3. A família deve fiscalizar o que os filhos fazem na internet, evitando possíveis problemas. Então, evitar possíveis problemas é um efeito. 4. Programas de televisão, rádio e jornais precisa promover propagandas com o objetivo de mostrar a importância de proteger dados pessoais. Então, qual que é o efeito? Mostrar a importância de proteger esses dados. Agora, gente, o número 1, 2, 3 e 4, ele marca efeitos de forma que são aceitas pelo Enem, mas não é da melhor forma que a gente pode fazer. Olha esse número 5, como ele já faz uma construção diferente. Eu vou ler só a parte que está em negrito, que é a parte exatamente do efeito. Essa iniciativa tem a finalidade de propor o uso adequado das tecnologias descobertas durante e posteriormente à terceira revolução industrial. Então, ele tem um cuidado maior com a elaboração dessa proposta, que eu sugiro que vocês também tenham. E aqui é importante dizer, eu fiz essa observação lá no vídeo número 1, a gente está preocupado aqui no material do INEP em avaliar o que ele destaca em negrito para entender como o exame cobra esse efeito, ou essa ação, esse modo. Vocês vão perceber que tem muitos outros equívocos aqui nesse material. Então, os exemplos, às vezes, que mostram um efeito, eles não mostram uma ação adequada. Ou ainda, o que mostra um efeito e uma ação adequada tem erros de gramática. Isso é normal, tá? A gente está preocupado aqui só com o que está em negrito para fazer essa avaliação em paralelo com o material que o INEP disponibiliza para a gente. Então, não precisa ficar louco ainda. Tá tudo bem. E o INEP também não está dizendo que está certo. Ele só está preocupado aqui em avaliar algo específico, e aí a gente volta o nosso olhar para essa especificidade. O nosso próximo elemento, que agora talvez seja aquele que mais dê trabalho para vocês, que mais cause dúvidas, é o detalhamento. Vamos entender o que é esse detalhamento. É o elemento que acrescenta informações à ação, ao agente, ao modo meio ou ao efeito. Ele tem papel fundamental para uma formulação mais concreta e mais elaborada da proposta de intervenção.
A pergunta a ser respondida para identificar esse detalhamento no seu texto é: que outra informação sobre esses elementos foi acrescentada pelo participante? Ou seja, o detalhamento é um acréscimo, qualquer acréscimo que você faça a agente, ação, meio ou efeito. Vamos lá. Quando a gente está falando de detalhamento de agente, ação ou meio, é de fato qualquer acréscimo que se faz a esses elementos. Já quando a gente pensa no efeito, é um acréscimo um tanto diferente. É um acréscimo que a gente vai dizer que ele é específico. Não é qualquer acréscimo que se faça ao efeito. É quando você desdobra o seu efeito. Então, quando você vai lá, diz que a sua ação tem uma finalidade. A partir dessa finalidade, a partir desse momento que a sua ação alcançou esse resultado, outros resultados podem derivar desse resultado primeiro. E é isso que a gente chama de desdobramento do efeito. Essa é a forma de detalhar o efeito. Então, tem uma forma específica de detalhar o efeito, enquanto que para detalhar agente, ação ou meio, qualquer informação que você acrescente sobre eles já é considerada um detalhamento. Vamos ver isso com mais calma. Olha só, um detalhamento de agente. Nesse caso do exemplo número 1, a gente vai ter uma especificação, que é uma das formas de detalhar o agente. E é uma especificação do nosso agente Estado, olha só, é o Estado que é o nosso agente. Assim, é necessário que o Estado, na condição de garantidor dos direitos individuais, tome providências para mitigar esse problema. Então, o que o candidato fez aqui? Ele pegou a ideia de Estado e especificou. O que é o Estado? Ele tem, né, a condição, ele é o garantidor dos direitos individuais. Ótimo, então tá aí já detalhamento de agente. É muito fácil fazer esse detalhamento de agente por especificação. Eu sempre digo para os meus alunos que se querem ter um padrão aí de sempre detalhar a mesma coisa, opte pelo detalhamento de agente e nesse sentido de especificação, porque é bastante simples. Depois a gente tem aí uma segunda possibilidade de detalhar o agente, que é detalhar a partir de exemplos. Dessa maneira, urge que as grandes mídias sociais, a exemplo, TV e jornais, qual é o meu agente? Grandes mídias sociais. Quando você exemplifica quais são essas mídias, automaticamente você está detalhando seu agente, tá? Então essas são as duas formas da gente detalhar agente. Depois, a gente pode ainda lidar com o detalhamento de ação. Esse acréscimo de informação que você faz a partir da ação, ele pode vir pelo exemplo ou pode vir por uma justificativa. Vamos ver lá. Por isso, é muito importante que todos os usuários da internet pesquisem em diversas fontes diferentes, como, por exemplo, vários sites, livros, jornais, etc., antes de tomar uma decisão importante. Então, ele está exemplificando quais são as fontes que os usuários devem usar para pesquisar. Então, ao exemplificar, ele oferece uma informação adicional à ação. Já o número 2, por fim, o indivíduo deve se atentar para não ser manipulado, afinal a internet tem o dever de informar e não de influenciar. Ele justificou a ação dele. Por que o indivíduo tem que se atentar? Por que o indivíduo tem que se atentar para não ser manipulado? Porque a internet ela tem que informar e não tem que influenciar. Eu, sinceramente, tenho duas observações para fazer para vocês aqui nesse detalhamento de ação. A primeira é que lá na nossa exemplificação, o como, por exemplo, é considerado uma redundância. Se você vai dizer como, vejam bem, se a gente tira esse por exemplo desse texto, tá? Ficaria pesquisem em diversas fontes como vários sites, livros e jornais. Você já dá ideia, você já indica que você vai trazer exemplos. Se você fala, por exemplo, a mesma coisa. Se você junta como, por exemplo, está sendo redundante. É como se você dissesse, olha, por exemplo, sites, jornais, então não precisa. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que essa justificativa, ela funciona como detalhamento de ação, mas ela tende a deixar o seu texto um pouco confuso. Então, para você não perder a estrutura agente, ação, meio, efeito e o detalhamento acompanhando sempre aquele a quem ele se refere, eu sugiro não partir
para esse detalhamento de ação pensando na justificativa, tá? A exemplificação é bacana, a justificativa eu já acho que deixa o texto confuso. Lembrando sempre aí que para mim, e essa experiência foi válida para os meus alunos, detalhar agente de forma a especificar e detalhar o efeito de forma a desdobrar o efeito são os dois caminhos mais fáceis. Bom, vamos lá. A gente tem ainda, antes do efeito, aqui o detalhamento do meio. Vamos ver o número 1. O governo central deve impor sanções a empresas que criam perfis de usuários para influenciar suas condutas por via da instauração de secretarias planejadas para atuação no ambiente digital, uma vez que tais plataformas padecem de fiscalização efetiva. Então, ó, a gente tem uma justificativa do meio utilizado. Qual é o meio utilizado aqui? A instauração de secretarias planejadas. E por que isso? Porque essas plataformas padecem de fiscalização efetiva. Quando você justifica o meio que você está utilizando, você está oferecendo uma informação adicional sobre ele, portanto, detalhando. E a outra forma, muito mais fácil, é quando você exemplifica. Então, o governo deve promover, mediante mídias influenciadoras como Rede Globo, SBT e Record, campanhas. Então, vamos lá. O que o governo tem que fazer? Promover campanhas. Quem é o agente? O governo. O que ele vai fazer? Promover campanhas. Como? A partir das mídias influenciadoras. Ele podia parar por aí, mas ele contou quais são essas mídias. Quando ele conta quais são essas mídias, ele está oferecendo um elemento extra ao meio e, portanto, ele está detalhando esse meio. Por último, a gente tem aí a possibilidade do detalhamento de efeito. Veja bem que a gente tem que ter um desdobramento do efeito para que ele seja considerado um detalhamento. Por isso, eu vou ler toda a proposta para vocês, para que vocês observem que a gente tem um efeito e depois a gente tem o desdobramento desse efeito. Olha lá. Número 1. No entanto, é importante também uma conscientização nas escolas e uma intervenção do Estado através da criação de instituições que promovam palestras sobre o assunto. Dessa forma, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico. Ter maior senso crítico é o primeiro efeito. O que acontece se a gente tem uma sociedade com maior senso crítico? Diminuindo, assim, as influências e manipulações pelo controle de dados. Eu desdobrei o meu efeito. Não só eu vou ter pessoas com mais senso crítico, mas a partir disso eu ganho mais uma coisa, que é a diminuição da influência. Bom, vamos ver o número 2, como vai funcionar agora. Diante dos fatos supramencionados, é de grande valia que a escola aliada à família promova oficinas lúdicas em laboratórios de informática que versem sobre os desafios de analisar com criticidade dados mascarados pela rede e incentivem debates familiares sobre o tema, com o intuito de fomentar o interesse do aluno pela participação na busca dos fatos. Ainda é imperioso que o Estado, por intermédio da implementação de leis que proíbam os servidores da rede de usar artifícios para priorizar informações selecionadas em detrimento das relevantes para o usuário, diminua o poder da manipulação da internet sobre o indivíduo, visando a mitigar a influência dos meios de comunicação. Assim, a sociedade seria capaz de liberar os canários para que possam ver a realidade de maneira clara e verdadeira. Então, olha só, aqui ele fez duas propostas, certo? A primeira vai ter um efeito que é fomentar o interesse do aluno pela busca dos fatos. E a segunda é mitigar a influência dos meios de comunicação na criticidade do usuário. Quando a gente pega essas duas consequências, esses dois resultados e desdobra, a gente tem uma sociedade que consegue enxergar a realidade de maneira mais clara e verdadeira. Então a gente desdobra esses efeitos e consegue aí um detalhamento de efeito. Vejam bem, pessoal, qual a diferença entre fazer uma proposta e duas propostas? Para a competência 5, que é a que a gente está tratando aqui, diferença alguma, tá? Você só precisa garantir os 5 elementos válidos na sua proposta de intervenção. E isso, quem está dizendo não sou eu, é essa tabelinha aqui do INEP. Então, o seu corretor vai procurar apenas esses 5 elementos válidos para te dar 200 nessa competência. Mas, Ju, por que tem gente que escreve uma proposta e tem gente que escreve duas? Porque existe uma outra competência, que é a competência 3, que avalia o seu plano de texto. Aí sim vai fazer diferença na sua nota. O quê?
Se você apresenta dois problemas, né, no argumento 1 e no argumento 2, se você trabalha com dois problemas que são muito diferentes entre si, uma proposta só não dá conta de resolver esses dois problemas, porque você está em âmbitos muito diferentes. Se você opta por resolver um e não resolver o outro, o seu texto fica com essa falha de projeto. Então você necessariamente tem que compor duas propostas de intervenção. Agora, se os seus dois problemas eles têm uma solução que seja em comum, você pode elaborar só uma proposta de intervenção, porque uma só vai dar conta de resolver esses dois problemas do argumento 1 e do argumento 2 que você apresenta no seu texto. Então percebe que é bem uma questão de como você estruturou esses problemas durante a sua redação. Bom, não existe uma estratégia melhor do que a outra, tá? É como você se sentir mais confortável. Então você elaborou, vai se sentir mais confortável trabalhando dois argumentos que sejam muito diferentes entre si. Lembre-se de resolver essas duas questões lá no final e provavelmente para isso você vai precisar de duas propostas de intervenção. Não, eu acho melhor trabalhar com argumentos mais parecidos. Ok, não tem problema, eles estão no mesmo eixo, então você elabora uma proposta de intervenção só. Lembrando que para cumprir esse projeto de texto avaliado pela competência 3, a sua proposta de intervenção não precisa ter 5 elementos. Uma precisa ter os 5, claro, para você ter nota 200 na competência 5, mas a outra é só para garantir o seu projeto de texto, então você não precisa apresentar todos os elementos. Você pode apresentar, por exemplo, apenas a agente, ação e efeito, tá? Bom, para a gente finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo que o próprio INEP disponibiliza no material de uma redação que está bem simples e que apresenta os 5 elementos para a nossa proposta de intervenção. A gente tem lá: segundo Steve Jobs, a tecnologia move o mundo, portanto, e começa a interessar para nós a partir de onde está grifado aí, ó. É dever do Ministério da Comunicação, em parceria com grandes plataformas como Facebook e Google, tentáculos das trocas de informação, impulsionar uma melhoria na tecnologia para que estes filtros de modo pessoal sejam extintos por meio de um investimento pesado por parte do governo, com o intuito de minimizar a manipulação de dados. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem aqui é um agente, né? Seria o Ministério da Comunicação. Mas ele trabalha sozinho? Não, ele trabalha em parceria com grandes plataformas. Quais plataformas? Facebook e Google. Ótimo, então aqui a gente tem uma junção de agentes. Depois, ele especifica para nós o que é o Facebook e o que é o Google. São tentáculos das trocas de informação. Essa é uma informação adicional a respeito do nosso agente e por isso a gente tem aí um detalhamento de agente. Bom, o que esses agentes têm que fazer? Eles têm que impulsionar uma melhoria na tecnologia. Veja, quando a gente impulsiona uma melhoria na tecnologia, ele está dizendo da ação para que esses filtros de molde pessoal sejam extintos, né, a continuidade aí da nossa ação. Como isso deve ser feito? Por meio de um investimento pesado por parte do governo. E qual será o resultado disso? Minimizar a manipulação de dados. Então a gente tem agente, que no caso aqui está funcionando como uma parceria de agentes. A gente tem agente, a gente tem detalhamento de agente, depois na sequência a gente tem aí a ação, o meio e o efeito. Então, de forma muito simples, esse parágrafo foi construído e ele dá conta aí dos 5 elementos necessários para a nossa última competência. Então, pessoal, para a gente fechar esse vídeo, eu vou apresentar esse resuminho para vocês que o próprio INEP disponibiliza lá no material, que exatamente condensa todos os elementos que a gente precisa para ganhar e ter os nossos 200 pontos na competência 5. Então, vai lá, o que tem que ter? O agente, que é o quem executa a ação. A ação é o que deve ser feito, né? A ação proposta para intervir no problema. O modo e o meio, que é o como ou por meio do que, a maneira ou o recurso pelo qual se executa a ação. O efeito, que é o para quê, o objetivo ou a finalidade, a consequência, a conclusão daquilo que vai ser previsto. Não, a conclusão prevista ou alcançada. E o detalhamento, que é uma informação adicional sobre algum desses outros elementos, tá?
A gente tem uma justificativa, uma explicação, uma exemplificação, uma especificação ou uma justificativa que podem aparecer aí relativas à ação, ao modo ou ao agente. E para o efeito, como eu falei para vocês, é bem específico, então só vale se for um desdobramento do efeito, um efeito do primeiro efeito. A gente tem, vou lembrar com vocês, os agentes nulos, que eles não são considerados na contagem dos elementos, alguém, ninguém, alguns, uns e outros, você, ou verbo no imperativo sem o vocativo, e as ações que são nulas. Dar o primeiro passo, medidas devem ser tomadas, obstáculos precisam ser superados ou é preciso fazer alguma coisa. Lembrando aqui também informações bastante importantes que se você não faz proposta de intervenção, você zera essa competência, ou se você copia essa proposta, você também zera competência. Por que eu estou insistindo muito nessa ideia de cópia? Porque eu estou vendo circular pra caramba modelos prontos de redação na internet. Se o seu corretor, assim como eu, ele está familiarizado, ele está cansado de ver esse tipo de modelo circular, ele bate o olho na sua prova lá na correção do Enem e ele sabe que isso é um modelo de internet, você vai zerar a sua redação. Eu tô aqui avisando porque eu tô vendo tanto de gente fornecendo esses modelos de forma, eu acho, muito sacana com vocês. Vocês acreditam que estão fazendo a melhor coisa, usando da melhor estratégia e depois pode tomar um zero aí e simplesmente perder um ano inteiro de estudo e dedicação. Então, eu vou repetir isso aqui, está no material, é passado no treinamento dos corretores e, bom, não tem mais que ficar dizendo para vocês, até porque plágio é crime. Então, vocês não podem copiar as estruturas prontas que aparecem aí, que são oferecidas por algumas pessoas na internet. Juliana, mas eu já vi gente que usou e deu certo. Ótimo, a pessoa deu uma super sorte do corretor não ser uma pessoa antenada às redes sociais. Se essa redação aparece para mim, você tenha certeza que eu não vou pensar duas vezes em denunciar essa redação como plágio e vou fazer muita questão de que esse aluno tenha o texto zerado. Então, porque simplesmente eu não acho justo que esse aluno ele tenha a mesma nota de alguém que realmente se esforçou para entender como funciona a construção de um texto dissertativo argumentativo. Então, lembrando aí, se você não faz, se você copia ou se você desrespeita os direitos humanos, essa redação é zerada. Então, muito cuidado com essas questões. Bom, pessoal, se vocês têm alguma dúvida ainda sobre esse assunto, é só deixar um comentário aqui para mim que eu sempre respondo vocês. Se vocês têm sugestão sobre vídeos, também é só colocar aí nos comentários o conteúdo que vocês querem que eu produza aqui no canal, ou ainda me chamar nas redes sociais. Meu Instagram é @julianamoreira2020. Por lá eu consigo um contato bem mais direto e rápido com vocês. Bom, se você achou que esse vídeo te ajudou de alguma forma, foi interessante para você, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. A gente se encontra na próxima aula.